Como tudo começou? Pessoas que começam a me acompanhar, parece que minha carreira voou, sempre foi assim, sempre foi essa maravilha. Mas tem uma história, existe uma construção em cima disso para que você chegue nos pontos da sua carreira que você quer, né? Às vezes você quer aquela história para um lado, para o outro. Isso é um trabalho em construção o tempo todo. E aí, quem chega agora fala, nossa, o cara pinta, o cara faz isso, o cara faz aquilo, e às vezes não é bem assim, não. Eu vou contar para vocês um pouquinho da jornada, para vocês verem a semelhança com a jornada de todos os outros artistas que estão aí no dia a dia tentando vender um quadro, entendendo como pinta, como finaliza, como constrói relacionamento e tal. Eu vou contar algumas coisas da minha carreira que eu acho legal, para vocês entenderem qual é a relação que nós temos aí. Por isso que eu falo com tanta autoridade de alguns assuntos de carreira, porque tudo foi vivido. E é isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Vou ser rapidinho, ó, Instagram, TikTok tá aqui, entra lá, curte lá, segue lá, curte esse vídeo, compartilha, canal, tal, curte o canal, etc, etc. E tem um PDF aqui, entra lá, compra lá, tá baratinho. Vamos embora e vamos falar da carreira. Por que eu comecei a pintar? Eu sempre desenhei desde criança, tá? Nunca tive problema com isso, adorava desenhar, adorava fazer minhas coisas. E aí eu comecei a fazer desenhos digitais, depois que eu comecei a trabalhar com publicidade e resolvi mudar para a Europa. Fui morar na Itália e lá onde eu morava, na cidade de Parma, tinha muita neve, muito frio e não dava para sair de casa. E eu inventei de começar a desenhar e pintar com tinta. Isso foi em 2011, por aí, 2011, 2012. E eu comecei a pintar. Cara, eu não tinha nada. Eu comprava umas folhas diferentes, que eu acho que já até acabaram aqui as últimas, e 3 tintas. E pintava numa parte de cima da minha casa, que era bem maluca, que eu morava lá. E foi assim que eu comecei. Vou ver se eu ponho fotos aqui. Pouco material, aprendendo a manusear o material. Não é que hoje você compra, tem aplicativo, tem tudo que resolve. Cara, eu tive que aprender na marra, muita coisa. Falando um idioma diferente, tentando entender como chamavam os materiais que eu precisava. Verniz mesmo era uma palavra que eu não sabia falar. E aí eu comecei a fazer meus quadros malucos, meus desenhos malucos. Eu vou mostrar os meus primeiros quadros aqui também, para vocês verem. E não é que o negócio já sai redondo, sai perfeito, sai pintadinho, sai acabado e tal. Não é assim. E aí, então lá mesmo na Itália, eu vi que eu já tinha pintado 7, 8 quadros. Um amigo meu que frequentava os mesmos lugares que eu, trabalhava comigo, ele falou, pô, vamos fazer, gostei dos seus desenhos, aí ele é muito diferente, não tem nada a ver com a Itália, o povo vai gostar. Tem um bar que eu frequentava também, que era Osteria del Benti. Ficava longe e tal, mas era um lugar que tinha comida boa. Oh, vamos fazer uma exposição lá, o Benti é nosso amigo. E aí eu fiz a minha primeira exposição. E como todo mundo era meu amigo, eu vendi 2 quadros, tal, vendi uma garrafa que eu pintei na época, fiquei todo animado. Aí na sequência eu fiz uma outra, depois uma outra no museu da cidade, que daí eu fui fazendo mais obras e cheguei lá no museu e voltei pro Brasil. A primeira eu vendi, pelo fato de serem meus amigos, né, super legal. E depois vendia nada, tá? Vendia 100 euros. Eu posso falar, parece que é muito dinheiro hoje, mas eu posso falar que 100 euros nada mais era do que 100 reais. Quando na época você fazia eu vivia lá, então para mim 100 euros era 100 reais, era mais ou menos a mesma proporção. Então não é que eu vendi meus quadros super caros, vendia 100 reais cada quadro meu e fiquei feliz da vida. E depois vim embora pro Brasil. Com isso, falei, pô, comecei na Itália, eu fiz na Itália, tal, vai todo mundo querer minhas obras, são coloridas, são diferentes, comecei na Europa. E aí eu caí para a realidade, tá? Tinha pouca tinta que eu trouxe, estava sem dinheiro, porque eu tinha acabado de voltar da Europa, tinha trabalhado, gastei todo o dinheiro lá, tal, não sei o quê. E falei, não, eu comprei mais um pouquinho de tinta, fiz mais algumas coisinhas e voltei para o Brasil com este material. E comecei a pintar e mandar para a imprensa, correr atrás de galeria. Ninguém me queria, ninguém se interessava comigo. E aí no meu apartamento eu comecei a comprar algumas telas, comecei a pintar. E eu morava num flatzinho, então enchi aquilo ali de quadro, até que um dia o West Wing, que é um site, eu entrei em contato com eles, falaram, vem aqui conversar, pô, a gente quer entrar nessa pegada de arte, não sei o quê. E eles fizeram
um evento lá comigo no site deles e eu acabei vendendo minhas obras. E só. Depois disso foi só gastar dinheiro, tá? Não é simples assim, isso aí tudo em 2012, 2013. Gastar dinheiro, pintar mais, tentar entender, pensar em desistir muitas vezes, porque como eu trabalhava como publicitário em agência, minha vida fazia isso aqui. E então eu falava, não preciso pintar, eu vou para agência, depois eu voltava, tal. E eu ficava nesse jogo sem poder pintar, porque eu tinha que trabalhar na agência, e quando eu pintava era corrido e não sei o quê. E foi uma confusão no começo. Eu vou ver se eu tenho fotos do ateliê, tudo que eu tenho eu vou botar aqui, tá? E assim foi que começou. Até que chegou um dia, eu já não morava mais nesse flat, eu já morava num outro apartamento. Eu entrei em contato com um café aqui de São Paulo que chamava Otávio Café, estava na Faria Lima, um endereço legal. E aí eles falaram, não, você tem tudo a ver com café, vamos fazer uma exposição sua. E aí ali, eu nunca tinha vendido um quadro em exposição, tirando na primeira lá, eu fiz uma exposição grande aqui também, quando logo que eu cheguei, antes do café, encheu de gente, gastei uma nota, falei, vou vender tudo. Não vendi absolutamente nada, não se vende quadro com essa facilidade, eu não sou conhecido e tal, enfim. Aí, fazendo nesse Otávio Café, que era um café grande na Faria Lima, eu entendi o que significa conexão. Fui fazer uma reunião com um amigo meu ali, ele levou um outro amigo, e esse outro amigo falou, puta, eu sou fã de café, olha aquele quadro tal, tem tudo a ver, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas achei o preço caro, achei isso, só que ele não sabia que eu era o artista. E ele comentou um monte de coisa que eu entendi. A pessoa que se identifica com café, ela tem a ver tal. E aí eu entendi um pouco sobre conexão e comecei a jogar o jogo de entender o cliente. Foi um processo. Entender o cliente, entender como as coisas funcionam. E ali eu comecei um pouco diferente a pintar a partir dali. Até lá fiz muita exposição, gastei muito dinheiro e vendi muito pouco. Fui comprando alguns materiais e tal. Até que depois de ter feito, sei lá, umas 10 exposições, eu me candidatei para entrar na Bienal de Firenze. E aí sim, ali, depois eu fui aceito pela Bienal, tal, preenchi tudo. E aprendi a mandar as obras, tá? Eu descobri, vou falar uns valores aqui só para vocês entenderem. Para mandar as obras da maneira que eles precisam, que a Bienal pede, tal, de acordo com tudo, hoje sairia aproximadamente, as obras que eu mandei eram grandes, hoje custaria mais ou menos um total, entre documentação, envio, pessoal desembaraço, tal, uns 15 mil reais. Ah, que caro, tem gente que faz mais barato, dá não sei o quê. Tem que pôr proteção, você tem que ter pagar imposto, você tem que isso, tem que aquilo. Eu gastei essa grana, na época eu acho que foi 3, 4, 5 mil reais, eu não vou lembrar muito bem quanto foi, mas hoje eu fui ver recentemente, que eu fui convidado recentemente para fazer uma exposição fora, e aí saía uns 3, 4 mil reais. Depois eu descobri que dava para mandar por muito mais barato, se você manda enrolado e tal. Então eu não sabia que eu podia desmontar a tela e sairia mais barato eu pedir para alguém montar lá. Eu mandei ela montada. E aí o dinheiro indo embora. E aí essa história da Bienal, a primeira Bienal, foi um aprendizado muito grande, porque eu tinha um time para fazer as coisas. Você é selecionado e você tem 3 meses para estar com uma obra do tema pintada, quando você quer fazer uma obra nova, e ela tem que estar lá na Itália, no caso, em Firenze, no local, tal, e você tem que estar lá para pôr na parede ou pagar alguém para pôr para você, enfim. Confusão. E aí eu fui entender o que era IFAM, eu fui entender o que era desembaraço, envio, como eu enviei pela FedEx, saía daqui, vai para os Estados Unidos para Paris, de Paris para Milão, eu acho. Tal. Cara, o quadro dá uma volta e você vai acompanhando no site, o tempo vai chegando e o quadro não vai chegando na data. E se eu ligava, bem, onde está a mulher lá? Fica tranquilo, vai chegar, vai dar certo e tal. Enfim, aprendi muito sobre isso, sobre a tensão, sobre a emoção, sobre como funciona a documentação para você mandar para um tipo de exposição como esse, para você mandar e depois para você trazer de volta. Tudo como que tem que fazer. E aí eu aprendi toda essa mecânica, que foi um perrengue, porque o quadro chegou um dia antes que eu, e a exposição começava amanhã. Então o quadro chegou na exposição, eu cheguei no dia seguinte, no outro dia era... Então eu demorei 3 meses, em, sei lá, 1 mês e meio eu mandei um quadro, e foi 1 mês e meio para o quadro conseguir chegar legalmente, montado, bonitinho, lá no
lá na Bienal de Firenze. Então esse foi um aprendizado muito legal que eu conto muito para vocês sobre essa experiência, sobre os detalhes disso aí, até para passar para vocês. E voltando de lá, aí aproveitando que eu estava lá, eu comprei mais material, aí sim eu dei uma carregada aqui nas minhas coisas, porque a tinta que tinha lá, eu acostumei a pintar e ela não vendia no Brasil. Então todo o quadro que eu tentei fazer com tinta brasileira ficava uma porcaria, joguei no lixo, joguei fora, estragou um monte de coisa. E aí, quando fui para lá, falei, vou comprar um monte, trouxe uma caixa de tinta, falei, se eu for parar na nota fiscal, eu trabalho com isso, tal, dá para passar. E aí eu ia voltar, enquanto eu estava lá, o que eu falei? Vou conhecer todas as galerias e vou me pôr à disposição das galerias. Anotei algumas eram muito clássicas, algumas não aceitavam estrangeiro, algumas isso, até que caiu uma que era especializada em obra de estrangeiro. Na Itália, o estrangeiro sou eu, né? E aí deu certo, deu liga, eles me representaram até a pandemia. Na pandemia eles tiveram que fechar, o nosso negócio acabou não dando certo. A galeria me deu muita vitrine, pouquíssimas vendas. Só que a consequência de eu ter uma galeria lá começou a me abrir portas no Brasil para vender, as pessoas. E tudo isso que eu estou falando, você vai pondo no currículo. Você tem galeria, você participou disso, você fez aquilo. E aí minha carreira começou a andar. Então eu já sabia como que era expor em galeria, já sabia como era fazer bienal, como era mandar quadro para fora do país, como era ter parceiro internacional, como era vender para outras coisas, muita coisa. As exposições que eu fiz aqui no Brasil, para eu poder ser chamado para bienal, né, ser recrutado lá, você tem que ter um material aqui, você tem que ter feito alguma coisa aqui. E aí eu tive que aprender muita coisa. Então, tudo dá errado. Nenhuma exposição vendia. E aí eu fui aprendendo tudo isso aí. E aí teve depois desse momento aí da galeria, eu fui chamado para uma exposição na Suíça, na Semana de Arte, onde tem a Arte Basel. A original fica lá na Basileia, na Suíça. Eu fui chamado. E aí eu descobri que, junto com a Arte Basel, existem outras pequenas feiras. A Arte Basel é para galeria e galeristas, e as pequenas feiras são feitas para artistas. Aí eu fui chamada para uma dessas pequenas feiras e fui lá fazer e entendi qual é a diferença de você ir fazer uma exposição num lugar que você desconhece. Eu fiz num local que eu chamei de rua de trás. Enquanto todas as pessoas passavam por aqui e todas as exposições das galerias estavam aqui, a minha exposição estava aqui, junto com outros artistas, né? E ninguém via, porque era uma avenida principal, onde todo mundo ia e voltava, e nessa rua de trás era só residência, e tinha um localzinho, que era onde estava a minha exposição, o resto era só casa, então ninguém andava naquela rua. A exposição foi um fracasso, né? Eu paguei para estar ali e tal. E eu vou ver se eu ponho isso aqui, eu vou achar uma foto, são os únicos visitantes que foram na feira, foram isso aqui, em 5, 6 dias de feira. Mas eu tive que mandar para a Suíça, tive que fazer moldura na Suíça, tive que fazer um monte de coisa na Suíça. Eu aprendi muita coisa, como eu sempre falo. Aprendi o que significa uma feira na rua de trás, que eu apelidei até. Eu falei, nunca faça feira na rua de trás. Outro dia apareceu uma pessoa aqui nos vídeos e falou assim, eu fui convidado para uma feira aqui em Firenze, você já fez? Vê se é legal tal. Cara, o centro de Firenze ele é um pedaço que eu conheço bem. A feira era lá. O evento dele era lá, do outro lado da cidade. Eu falei, não faça, não vai passar um ser humano aí atrás do seu negócio. Não é turístico essa parte. E aí o cara, obrigado, quase caiu numa roubada. Eu falei, realmente, você quase caiu numa... Você ia botar lá, você ia falar, ia aprender a mandar, ia aprender um monte de coisa, só que só não ia ter visibilidade suas obras. Se você está em Firenze, se você está no centro, poxa, todo mundo vai ver sua obra, vai passar 1 milhão de pessoas por dia ali. Agora, se você está lá num bairro afastado, não passa ninguém, mal os locais passam ali. E aí ia ser um fiasco. Por isso que o cara tinha uma oportunidade, preço bom, tal, não sei o que, para te mandar longe pra caramba. E aí eu, voltando para cá, depois dessa da Suíça, eu aprendi que não dava mais. E aí tive um filho, né, com a minha esposa, tal. E aí as coisas mudaram um pouco de figura. Eu não podia ficar me aventurando pelo mundo e nem também gastando dinheiro com muita exposição. Eu fiz mais algumas exposições, mas o foco mesmo, e veio a pandemia. Logo veio a pandemia, e eu passei todos os 3 anos aí sem fazer nada, só que a pandemia me deu um ensinamento, que as pessoas
elas, dentro de casa, elas perceberam que a casa dela era vazia, que a casa delas não tinha graça, né? Porque elas foram obrigadas a ficar ali dentro e a casa dela era tudo sem graça. Então elas começaram a se preocupar com o quadro. E como eu já tinha história, tinha amigo, tinha já uma network, teve um primeiro amigo que falou assim, cara, você pintaria a minha família? Uma história do meu trabalho e tal? Eu falei, pintaria. Eu já tinha feito uma obra parecida para uma família lá na sei lá para o leste europeu, já tinha mandado um quadro até para lá. E eu falei, não, eu faço sim, pode deixar. E aí eu fiz essa história dessa família. E mandei, postei, fiz toda a propaganda que eu tinha que fazer. E eu entrei, e aí sim eu entrei na história dos quadros de família, porque ele era de uma empresa grande, veio o chefe dele, que era muito importante, eu também quero, comprou, e a hora que essa pessoa comprou, postou e avisou todo mundo o que ele estava fazendo, o cara pinta quadro da família, e aí foi aí que a coisa mudou realmente de figura. Eu já entendia de nicho, já vendia bastante coisa sobre café, mas a hora que eu peguei o nicho de família, decoração família dentro de casa tal, o negócio foi e deu uma decolada na situação. E aí mudou, aí as coisas começaram a mudar. Então eu nesse nicho, pandemia, achando que eu ia dar tudo errado, pelo contrário, eu comecei a pintar, só que eu estava dentro de casa, tinha alugado um ateliê, esse ateliê quando eu aluguei, botei meus quadros, ficaram lindos, tal, não sei o que, muita coisa aconteceu ali, mas eu recebi apenas uma visita em um ano. E como veio a pandemia, fechou o prédio comercial, não dava para subir, eu acabei saindo dali e guardando meus quadros num galpão coletivo e tal. Mas, então não é que é simples, você aluga uma sala e as coisas dão certo. Não, você aluga uma sala, as coisas dão errado e você gasta dinheiro com aluguel, né? Você compra móvel, você faz as coisas não funcionaram naquele momento. E aí depois da pandemia, que eu já estava pintando quadro para tudo quanto era família, eu comecei a abrir alguns horizontes e caí no gosto de alguns famosos aí, que eu vou ver se eu posto, que coloco as fotos de alguns empresários, tal. Foi para um outro tipo de... Não são famosos globais, até tem uns globais que passaram aí, mas não são os globais, são famosos empresários, gente mais influente, e as coisas vão. Então, assim, o tempo todo, o que eu quis dizer, né? Eu tentei resumir, muito resumido, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. A carreira é o tempo todo assim. Eu aluguei uma sala, eu fiz um ateliê, e veio a pandemia, eu me ferrei porque eu tinha aluguel para pagar, e os quadros não vendiam, porque eram os quadros de café, que não era... Cara, foi um caos, foi muito legal, são experiências que eu conto para vocês. Antes de você alugar uma sala, venda 10 quadros por mês. Ganhe dinheiro de 10 quadros por mês, aí você aluga um ateliê. Se não, fica na sua casa. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho criança, então para mim estar em casa é diferente, é mais uma organização familiar. Mas faça as coisas pensando, é isso que eu falo o tempo todo. Não é uma constante, é lógico, no fim não tem, né? Mas aonde eu cheguei hoje, eu tenho uma tranquilidade que se eu me mexer, eu vou pegar um pouco mais de obra, se eu segurar, eu vou segurar um pouco mais, eu tenho esse movimento, tenho network, tenho um monte de coisa para acontecer. Mas durante toda a carreira, o que mais acontece é o sobe e desce, é o sucesso, o estopim lá da Bienal, e na sequência achando que eu ia voltar dando entrevista e vendendo 0 quadros e tendo que começar de novo no Brasil. Pô, começa diferente sim, mas no fim das contas você tem que ser linear. Lógico, você vai assim, não assim, você vai pouquinho assim, mas a carreira o tempo todo ela tá assim, até ela se estabilizar, não é só em vendas, mas é em negócio, é em post, é em relacionamento, é em pessoas querendo suas obras. Dá muito trabalho. E você começa de um jeito, você erra pra caramba. Eu aluguei sala, eu não vendi quadro, eu mandei quadro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pá. Confusão. Confusão total. Mas no fim das contas dá certo, e tudo isso que eu passo pra vocês, eu resumi muito resumido, tá? Tudo isso que eu passo pra vocês, que eu contei pra vocês, são experiências adquiridas. Eu fiz as contas outro dia aqui, foram acho que 24 exposições que eu fiz no Brasil, no mundo todo, né? São 24, então eu conheço de fazer exposição fora, de mandar só os quadros, de estar junto com os quadros, de fazer exposição ruim, de não vender, de vender. Teve uma exposição que todo mundo queria comprar quadro,
E eu não tinha como receber a maquininha de cartão, até aqui, ó. Vou até pegar para vocês verem que não é mentira. Eu tinha acabado de pegar esta maquininha moderninha, só que eu não tinha configurado, tinha que fazer não sei o que eu não tinha feito. Eu falei, não, dá o cartão. Não passou o cartão de ninguém. Eu não vendi nenhum quadro por um erro da maquininha de cartão. Hoje qualquer celular faz PI, faz Pix. O Pix não existia. Então todo mundo vinha com o cartão, eu pegava essa maquininha. A culpa não é da maquininha, tá? A culpa foi minha. Tinha que configurar não sei o que e não passava. Aí eu tentei fazer online, fazer não sei o que. Não ia. Eu não vendi nada por culpa de um erro da maquininha. Então por isso que eu falo, toda vez que eu falo sobre exposição deixe um esquema fácil de compra, deixe o QR Code, deixe isso, deixe aquilo. A pessoa quer comprar, é impulso, é na hora, vende. Aí eu falo, amanhã eu te ligo, não, pode deixar, eu te procuro, tal. Passou o impacto, passou a emoção. E aí não comprou. Mas é isso, cara, e minha carreira hoje, como que ela tá hoje? Eu tenho uma empresa de poker, faço arte, e tenho alguns clientes de agência ainda que eu cuido aqui, que são meus clientes há mais de 10 anos praticamente. Então, eu trabalho, tem hora que meu foco está mais na arte, mais cuidando disso, normalmente é mais perto do fim do ano. Todo ano eu pinto quadro, mas quando vai chegando setembro, outubro, as encomendas vão começando, porque o povo gosta de dar de fim de ano, Natal, empresa e tal. Durante todo o ano eu faço um evento, faço um live e tal, mas o meu foco agora é startup, minha startup de poker. Então, às vezes eu dou um grau maior nas artes, depois um grau maior na minha startup, e a agência ela mantém o tempo todo. Então, a minha carreira hoje, ela resume em 6 meses do ano eu sou 80% artista, e os outros 6 meses do ano eu sou 40% artista. E eu fico nesse vai e vem, porque eu curto a minha startup de poker e tal, é uma coisa que eu gosto muito, e eu fico fazendo esse trabalho. Mas o tempo todo eu sou artista, o tempo todo eu participo de evento de arte, eu sou chamado, eu sou conectado, eu pinto quadro, tenho que fazer essa tela. Eu tenho o tempo todo obra, só não tenho a intensidade. A intensidade vai mais para o final do ano. E aí, durante o ano, eu tenho tempo para fazer outras coisas, inclusive cuidar do filho, lição de casa e tal, que eu também sou pai, né? Moro eu, minha mulher aqui, meu filho. E a minha carreira é isso. E eu vou tocando, aí no fim do ano vão chegando as encomendas, se aparecem famosos, a gente para fazer, para atender, como foi a história do Príncipe que apareceu. Quadro para hoje, do Príncipe para hoje. Pô, vamos fazer, à noite eu entreguei pro Príncipe lá. É isso. Espero que tenha gostado. Dúvidas, questionamento, reclamação, tal, bota aqui, comenta aqui. Estou esperando. Valeu.